todos por estarem aqui nessa tarde chuvosa, mas vai valer a pena, porque vamos ver, na verdade, depois da gente falar tanto sobre poesia, poemas e palavras, e nós vamos nos transportar agora para imagens. Fotógrafo, talvez o que tenha, o brasileiro que mais tenha fotografado etnias indígenas no Brasil, porque é o Renato Soares, que fotografou mais de 80 etnias, num país que tem 300. Então, ele há mais de 20, quase 30 anos, e ele, quando ele vai fotografar, ele mora no lugar, ele fica amigo do Aritana, enfim, ele tem muita história. Então, eu gostaria de... Ele já expôs em vários museus do mundo, vários livros, um livro dele e publicações em publicações de museu, do Museu do MASP e de outros museus. Muito obrigada, querido. E, para mediar, a gente gostaria de chamar o Pedro Nabuco, que é um pesquisador de História e pós-graduado em Direito Sustentável e Direito Ambiental pela Universidade de Brasília, documentarista e escritor, que conhece muito bem a obra do Renato. Muito obrigada. Boa noite a todos. Eu, antes de começar e a gente fazer a apresentação, eu vou pedir para diminuir essa luz não quer mais, a outra fica mais bonito. Eu vou fazer uma homenagem a um grande amigo, o fotógrafo Evandro Teixeira, que se foi recentemente. Só que eu preciso pôr o óculos para ler. É um defeito da idade. O Evandro Teixeira, ele se foi aos 88 anos, mas assim, era uma figura que eu pude conviver, fotografar ele, viajar com ele, andar, e ele sempre estava a sorrir. Uma figura que passou por momentos diversos na vida dele. Mas vamos lá. Ao amigo Evandro Teixeira, um poema de Jorge Luiz Borges. Eu não temo a morte, ela não me causa medo nem tristeza. Quando me sinto abatido, penso, como posso estar triste se essa grande aventura, que é a morte, me aguarda? Se eu tiver sorte, serei aniquilado, apagado completamente. E se não, se houver outra vida, aceitarei-a, como aceitei a esta. Não será pior, talvez seja até melhor. Não sabemos nada, mas podemos imaginar que é uma grande aventura a se viver. E é isso. Boa noite. Queria agradecer a Flitch pelo convite, a Isa e a Cristina, em nome de toda a equipe, todos vocês que estão aqui, em especial meu querido amigo Renato Soares, que tem uma história exemplar na sua relação com os povos indígenas. Então, eu queria apenas aqui fazer um contexto do que nós vamos conversar, e nós pedimos ao Renato para fazer especialmente uma apresentação que vocês estão vendo na tela, e que ele me mostrou hoje, ficou muito bonita, vocês vão gostar. A cosmogonia, se você estudar a etimologia de cosmogonia, você vai ver que existe uma transformação em um outro ser. Então, a origem do mundo está na mitologia indígena ameríndia brasileira de diferentes formas nas etnias. Recentemente, livros foram lançados onde autores indígenas narram isso. O mais falado, A Queda do Céu, do Davi Copenau, que ele fez com auxílio de um antropólogo nascido no Marrocos, chamado Bruce Albert. Mas isso é uma tradição que vem já de algumas décadas. Então, já que estamos numa feira literária, eu trouxe 2 livros aqui para mostrar para vocês. Primeiro, um livro que foi feito pela antropóloga Berta Ribeiro, que era mulher de Darcy Ribeiro, quando ela soube, em 1978, da existência de
de um índio Dezana, no Alto Rio Negro, que tinha essa memória oral. Esse livro, aqui em sua terceira edição, pela Dante, Antes o Mundo Não Existia. E um livro do Álvaro Tucano, que foi feito com auxílio da Universidade de Brasília, o professor José Jorge de Carvalho, O Mundo Tucano Antes dos Brancos. Dando uma olhada nesses 3 livros e querendo dizer umas palavras aqui em relação a isso, eu queria dizer o seguinte: conforme a apresentação dos autores, dos antropólogos a esses livros e aos próprios livros, e como ressaltado por eles, você vê que os povos indígenas não separam a sua cosmogonia, a sua cosmovisão, ao seu entendimento do mundo, a maneira como que eles leem o mundo. E nem separam a cosmogonia, a origem do mundo, da sua própria cultura. Tampouco separam a sua história individual da história coletiva. A história coletiva dos índios é uma história muito dramática, que vocês, com certeza, já viram muitas referências, e que foi especialmente dramática devido às enfermidades sofridas pelos índios, que, estando nas Américas, não tinham resistência às doenças da Europa, da Eurásia, porque a Europa e a Ásia são continentes que se comunicam por terra. Então, as pestes que vinham da Ásia e chegavam na Europa, na Idade Média, trazidas por guerras, invasões e comércio, criaram uma certa resistência dos europeus. Já os indígenas sofreram nas Américas muito violentamente com essas doenças, não só pela contaminação acidental, como pela contaminação criminosa. Então, a história do Davi Copenaua, que é a história dele, ela tem, na sua história de vida, a destruição de quase todas as pessoas de sua família por uma epidemia de varíola que foi passada pela filha do pastor evangélico de uma organização americana que matou muita gente. E o Álvaro Tucano foi tutelado pelas missões salesianas no Alto Rio Negro. E, então, quando eles escrevem esses livros e resgatam a história da sua cosmogonia e da sua cultura, eles estão fazendo uma história oral, eu até ousaria dizer arqueologia oral, porque eles estão falando da criação do mundo, de toda uma memória oral dos seus antepassados, que sobem por muitas gerações, e passam a fazer isso por necessidade imperativa da vida, em diálogo com um pensamento que é de uma civilização que não é a deles. Por isso que o professor José Jorge de Carvalho, no seu prefácio ao livro do Tucano, fala de um pensamento pluriepistêmico do Tucano, porque ele tem que pensar nos termos deles e no português. Eles aprendem a pensar das duas formas quando eles convivem com essas civilizações. Mas, lembrando que, como eu disse, eles não separam no seu âmago a sua cosmogonia com a sua visão de mundo. E não separam a sua visão do mundo com a maneira que eles leem o mundo. Então, forçados foram eles a conviver com o que a historiografia atualizou como um encontro de civilizações. Não foi só uma coisa de uma via. Se não fossem os povos indígenas, os europeus não teriam sobrevivido nas Américas. Nem nos Estados Unidos, nem no Brasil, foram os índios que ajudaram. E a razão que eu estou falando isso também é porque o Renato Soares ele fez justamente o caminho inverso. Enquanto os autores indígenas, esses que escreveram, os povos indígenas, eram obrigados a ter a convivência com a civilização europeia e brasileira, enfim, nas Américas, o Renato fez o caminho inverso. Ele saiu, ele é mineiro, e foi parar numa missão franciscana no Amazonas, e passou quase um ano
com os índios do Vale do Javari, os índios Mati, os índios Marubo. E depois aí começou uma história de vida que, durante décadas, ele dedicou aos povos indígenas de uma forma muito dedicada e coerente e às vezes, à margem das instituições, mas sempre amigo dos índios. Então, o que nós pedimos para o Renato foi: Renato, faça uma apresentação sobre a cosmogonia indígena e conte aquilo que você aprendeu na sua jornada em direção à cultura dos povos indígenas, à vida dos índios. E eu vou passar aqui para ele, para vocês ouvirem o que foi que ele trouxe para nós. Obrigado. Obrigado, Pedro. Boa noite. É assim, eu vou começar a projeção, mas para... Por exemplo, quando a Isa me convidou para falar sobre a cosmogonia, eu fiquei pensando, poxa, mas é um assunto que na verdade, eu até conheço um pouco, mas nunca estudei. Mas eu comecei a imaginar como é que eu comecei nessa história. E tem um momento de um encontro que eu vou chamar de cosmogonia também, que foi na aldeia Camaiurá, em 1998, 99, 98. Então, lá eu me encontrei com o pajé Tacumã e com os Camaiurá, e tive uma reunião muito interessante. E, quando foi à noite, o pajé Tacumã me chamou para o pátio da aldeia. E lá eles colocaram um banquinho, e me deram um banquinho pequenininho, eu sentei naquele banquinho com eles. Ele enrolou o petum, que é um cigarro, desse tamanho, assim, é um cigarrão comprido, mas é tabaco, simplesmente tabaco. E aí era uma roda de uns 8, 10 pajés, e eu ali sentado com eles, mais ninguém, e fumando petum. E aí ele começa a me contar uma história de que, quando os pajés eles vão entrar em contato com os mamaés, que são os espíritos, eles fumam o petum. Apesar de não ter droga, é um poder que eles têm de consciência mesmo. E eles vão para o meio de uma floresta, e lá no meio dessa floresta, numa clareira, eles se sentam numa roda, como aquela que eu estava sentado, e ali eles fumam. Os animais, a onça, o peixe, o veado, e todos os animais que ali se apresentam, eles tiram a roupa de animal e se sentam como gente, ali como pajés. E eles começam a trocar ideias, eles vão contar, vamos lá, o pajé vai contar dos problemas da aldeia, eles vão contar remédios de cura. E ali eles vão trocando ideias, e cada um está aprendendo com o outro. E ele me contou aquilo, e o jeito deles contarem essa história tem um tempo de silêncio muito, muito longo e interessante. E eu ali fumava o petum com eles, e eu olhei, assoprei assim, falei assim, eu fiquei numa dúvida. Aí ele ficou me olhando assim, eu não sei agora se eu estou no meio da floresta, sentado com os pajés, que são os animais pajés, que estão me contando as histórias dos pajés daqui da aldeia, ou se eu estou realmente na aldeia, sentado com os pajés, que estão me contando as histórias dos animais. Silêncio. De repente, todo mundo sorri, olha para mim, a fogueirinha acesa, ele sorri. Aí ele me diz uma coisa assim, muito interessante: você nos entendeu, você vai voltar muitas vezes aqui. E eu tenho ido para lá, já se vão mais de 30 anos. Para eu entrar nesse mundo, nesse universo mágico, vamos dizer, é quase como entrar num mundo de fantasias. Nós temos que nos despir dos nossos conceitos, do nosso pensamento, inclusive da questão religiosa. Porque, para você ver o outro, entender o outro, retratar o outro, você tem que entrar no mundo do outro. E não tem outra maneira de você entrar naquele mundo se você não olhar para você mesmo. E isso é um processo que, para mim, foi muito lento. E num processo longo. E num dado momento da minha vida,
eu comecei a entender o outro a partir de que eu comecei a acreditar no outro. E foi então que minha fotografia mudou. E isso aconteceu para mim em 2003, durante o Quarupi do Orlando Vilas Boas. E o Quarupi é um ritual pós-morte. E na noite do Quarupi, os mamaés, os espíritos, vêm do Ivati, que seria a morada daquelas pessoas que já partiram. Na antropologia, eles vão dizer a morada dos mortos, a aldeia dos mortos. Mas lá estão todos vivos, não tem uma lógica na aldeia dos mortos. Para mim, é uma outra aldeia, uma outra dimensão. E os espíritos ancestrais vêm para levar o espírito daquele homem que morreu. E nessa noite, a aldeia é invadida pelos espíritos, pelos mamaés. E nas noites do mamaé, eu saio para fotografar, eu viro a noite com eles, não durmo, e eu saio para fotografar os espíritos, que, na verdade, são as luzes, ou a própria fotografia. Mamaé quer dizer espírito. Mecaron, isso na língua tupi. A papatai na língua aruaque, Mecaron na língua caiapó, na língua G. E na mesma frequência quer dizer o outro, a fotografia do outro. Mamaé ou Mecaron é a imagem da alma, é o retrato, é a fotografia. E aí eu resolvi trazer um ensaio que eu venho fazendo há muitos anos, onde você tem um encontro que tecnicamente é uma fusão de fotografias, de duas fotografias. Vamos dançar. É uma fusão de duas fotografias, onde você tem aqui, no caso, o Pajé Iritu, e ali um homem que estava numa fogueira. E aí vão tendo essas cenas que nos levam a essa, vamos chamar de cosmogonia. Ué, passou uma rápida aqui. Eu ia trazer para cá, para o palco, um maracá, porque eu iria contar uma história. Eu vou contar a história, mas eu esqueci o maracá lá no meu quarto. E o maracá tem relação com a história. Mas aqui são os Yanomami, a outra era os Kalapalo. Então, eu tentei trazer assim, essa coisa desse mundo mágico, desse mundo onde seres nasceram das estrelas, como os Kayapó. Outros vieram dos troncos das árvores, como os povos do Alto Xingu. Os Maguta, os Ticuna, foram pescados nas águas na Évore. Eles foram pescados em Évore, que seria como um surgimento de tudo. Os Dessana, tucanos, os tucanos orientais, os povos do Rio Negro, esses vieram viajando numa cobra grande, que a cada ilha parava e vomitava, e cada vomitada era um povo que nascia. E ali foram nascendo os vários grupos que compreendem o tucano oriental. Dessana, Tuiuca, Tucano, e todos são 8 ou 12 grupos. Baratiana. Os Yanomami é a história da lua de fogo, a lua de sangue, Periporiwe. É uma história longa, muito bonita, com personagens fantásticos. Todas as verdades, essas histórias, os personagens são fantásticos. E tudo começa como ele disse ali no livro lá, antes não existia nada. Foi quando Pud, o sol, e Poduroré, a lua, vieram habitar a terra em formas de gente. Pud criou todas as coisas. Poduroré cantou e criou os homens. Cachecoi, a mulher da estrela, ensinou os homens e as mulheres a plantar o milho e todas as culturas diversas. E ali deu surgimento aos Craô. Os Craô, Crincati, Apinayé, Parcatê, Roncatê, é o grupo Timbira. E a nação Timbira conta essa história de uma forma muito bonita. Um dia, o Merrim estava andando pelo cerrado, e ele estava atrás de frutas, e coletando frutas e caçando também. E, de repente, alguma coisa segurou ele. E ele tomou um susto, e ele olhou para cima, era uma figura muito grande, muito, mas muito imensa. Ele se assustou, e essa figura disse para ele, calma, meu amigo, não se assuste, sou eu.
Sou o Coeté, ou Cutói. Eu sou a árvore que segura o céu. Ah, que interessante. E começaram ali a conversar, e ele disse assim, eu preciso da tua ajuda. Ele falou, por quê? Você está vendo lá em cima, aquele lá é o Choi. Era um pica-pau muito grande. E todo dia ele vem de manhã, agora esse horário, e ele vem à tarde. E todo dia ele tenta cortar minha árvore. E é perigoso isso. Falei, então, como é que eu posso ajudar? Eu vou te ensinar a cantar. E o Choi lá de cima já não gostou. Olhou lá para baixo e viu aquele homenzinho. E ele começou a cantar as músicas que ele ia aprendendo ali. Desde do Rorô e outros. Os Karaôs são grandes cantores. Né? Eu conheço mais de 50 cantos, que eu conheço e canto as músicas. Mas eles têm mais de 300 cantos, não tenho nem ideia de quantas canções. E ali ele continuou cantando, e cantava todos os dias, cantava, aprendeu uma música, aprendeu outra música, e foi aprendendo. E o Choi, todo dia de manhã, ia lá, estava lá aquele hominho cantando, e à tarde estava cantando de novo. Falei, poxa. E ele já começou a ficar incomodado. E ele começou a cantar, e foi cantando, todos os dias. Depois que ele já tinha aprendido muitas músicas, o Cutói falou para ele, agora você vai lá no CRIM, lá na aldeia, no CRIM Capé, e traz todo mundo para cá, todo mundo, toda a rapaziada, criança, velho, homem, mulher, todo mundo mesmo. E, um a um, todos foram lá e se encontraram em volta daquela grande árvore. E a árvore, num gesto mágico, arrancou dela uma bola, que é o coeté, esticou aquela imensa mão, que é formada pelos galhos, assim, juntou todo mundo da aldeia e transformou em semente, e colocou dentro da cabaça. E aí o Merrinho olhou e falou assim, ué, e meus companheiros, minha família, todo mundo? Calma, que eu vou te ensinar. Aí ele pegou um dos galhos dele, um dedo assim, foi lá e furou a cabaça e criou o cabo dela. E aí ele girou assim, e foi apenas uma semente, girou. E aí ele disse para o Merrim, esta é uma pessoa. E assim por diante, quando você girar o maracá no centro da aldeia, no CRIM Capé, todas as pessoas vão vir para cantar junto com você. E assim ele fez, e ele voltou para a aldeia, andou, chegou lá, e foi bem para o centro, e isso o dia estava amanhecendo. E ele pegou e tocou uma bolinha, uma esfera rodando, e de repente vinha uma pessoa andando para cá. De repente ele tocou 3, e vieram mais 3. E de repente ele girou, e todos foram saindo de suas casas, e todos indo se concentrando no centro da aldeia. E as mulheres todas fizeram uma grande fila lado a lado e começaram a cantar com ele. E ele começou a dançar na frente dessas mulheres e cantando com o maracá. E o maracá movimentou toda a aldeia. O Choi, que vinha para cortar a árvore que segurava o céu, ficou incomodado com aquele barulho e foi embora. Quando foi à tarde, os Karaôs já estavam lá cantando de novo. E, novamente, o Choi foi embora. E os Karaôs gostaram tanto da canção que eles passaram a cantar de manhã e de tarde para espantar o Choi. E, à noite, eles cantam para fazer festa. Então, eles passaram a ser os grandes cantores do Cerrado. O Choi nunca mais conseguiu o seu intento. A árvore segredou a eles que isso era muito bom, que ela estava feliz. Porque, se o Choi conseguisse cortar ele, o dia ia se fazer noite. Os bichos iam virar outros bichos, gente ia virar bicho, e tudo ia ser diferente, como se fosse um fim do mundo, né? Isso é uma das histórias que se contam, né? Eu conheci os Karaôs em 94, quando Penon ele teve um sonho. Os Karaôs tinham uma machadinha chamada coiré, que é um machado semilunar, de 2 faces iguais, uma coisa maravilhosa, uma peça linda. E ela tinha sido... Olha, tem gente que fala assim, não, mas ele não roubou, ele levou, né? Levou para a academia e tal. Na verdade, Harold Schultz roubou um machadinho. Ele embebedou o índio e trocou por uma espingarda. Isso, para mim, é um roubo. Alguém pode interpretar que ele, por ser um antropólogo famoso, ele
Ele, em detrimento do ossos do ofício, ele não roubou, ele simplesmente pegou emprestado. Mas a machadinha foi parar no Museu Nacional, no Museu do Ipiranga, em São Paulo. Penon, nos anos 70 para 80, eles teve um sonho que os craôs iriam desaparecer, porque a machadinha não estava mais lá. Ninguém estava cantando mais e os craôs estavam tristes. E o craô, parando de cantar, o Choi vai conseguir o seu intento. E o Penon, naquele sonho, saiu viajando e tentando encontrar essa machadinha. E aí ele conheceu um antropólogo que deram o nome dele de Choi. Eu não lembro o nome do antropólogo, eu só lembro do apelido dele, Choi. E aí o Choi levou ele para o Museu de Ipiranga, porque ele viu a machadinha lá e falou: eu sei onde está a machadinha. E ele vem para São Paulo. Quando ele chega no Museu do Ipiranga, esse índio velho, o Penon, ele era um homem alto, cabeludo, assim, cabelo grande, eles têm um corte aqui na lateral. E quando ele viu aquela machadinha numa vitrine, e eles andam com uma clava bonita, né, toda enfeitada, ele não teve dúvidas, ele quebrou o vidro, pegou a machadinha e começou a cantar. Oh! E, de repente, veio seguranças, e aí vira uma briga, uma confusão, e aquele velho era forte, deu uma costa no segurança, mas tomaram a machadinha de volta, e aí começa uma luta jurídica, onde o Penon ficou hospedado na USP, no CRUSP, durante muitos anos, para reaver a machadinha. Os craôr conseguiram reaver a machadinha. Um documento diz que a machadinha pertence à USP, e os craôs são os fiéis depositários. Isso é uma coisa engraçada. Mas é interessante porque, no início dos anos 90, a minha aproximação com os craô, eu vou para lá, para o território craô, a gente inicia um projeto lá que era de, vamos dizer, de recuperação do material genético. Nós entramos no banco de Senagem Banco de Germoplasma no Senagem, coletamos sementes que haviam sido coletadas lá há mais de 30 anos e plantamos o milho, que voltou a ter o milho, o amendoim, várias outras culturas que os craô haviam perdido. Eles recuperam não só o milho, como também os cantos relacionados ao milho, os rituais relacionados à batata e todos os rituais relacionados a todas essas culturas, porque todas as coisas são relacionadas. Todos os mitos e todas essa cosmogonia de criação, todos eles estão relacionados. Então, por isso que os craô nunca podem deixar de cantar, e a gente tem que dar espaço para eles cantarem. Por isso que os caiapó não podem deixar de se pintar, e várias outras coisas. Porque o interessante é assim, quando a machadinha voltou para a aldeia, os craô, que estavam numa fase muito triste, muito para baixo, voltaram a crescer, voltaram a ter crianças, a população cresceu, e hoje estão muito bem por lá. Isso aqui é uma das reuniões dos pajés, e aí com essa coisa de um dos personagens que seria dessa mitologia, dessa história dos pajés e dos bichos, né? Porque todos os pajés, ele, antes de ser pajé, de virar pajé, ele acaba por adoecer. Eles falam: ficou doente? Eu falei: sim. E de lá que ele vai ter o sonho com um animal que vai ser um animal que vai levar ele e vai ensinar as coisas para ele. Mas ele não tem apenas um animal, ele tem vários. Certo? São figuras muito poderosas. E isso daqui é uma alusão a a interpretação desses dois mundos, dessa coisa da floresta, dos rios, do vento, do fogo e das histórias de lá. E eu nunca sei, na verdade, como contar uma história, ainda mais sobre cosmogonia, que para mim é um negócio que eu acho muito, vamos dizer, acadêmico. Eu não sou acadêmico, eu sou autodidata. Então, eu não tenho, assim, talvez, ferramentas para explicar a cosmogonia, mas eu sei contar histórias sobre esses personagens que eu conheci. Sangai, por exemplo, Kalapalo e tantos outros que eu... Essa mulher eu fotografei esse ano, inclusive.
que eu vim conhecendo nessa minha vida. Como Pedro estava comentando, no Vale do Javari, que isso lá foi em 1991, foi quando eu fui e me joguei dentro daquele universo. O meu tio, avô, era padre franciscano, e ele me convida para ir para lá para fotografar e fazer um documentário chamado A Missão Franciscana na Amazônia. E eu fotografei, mas e um dia eu estava na praça e me encontrei com os índios Marubo. E aí eu conversei com o Dom Alcimar, que era o bispo da diocese, e convenci eles a financiar a minha expedição para o Vale do Javari. Então, a igreja emprestou o barco, o combustível e todos os apetrechos, e lá vou eu fotografar. E foi aí que eu fui para passar 3 meses, eu voltei 9 meses depois. E eu vivi como, nesse período, desaparecido. Ninguém sabia onde eu estava. Eu sabia que eu estava bem. E como eu sou mineiro, minha família diz assim, se ele não ligou, está tudo bem. Se vier uma notícia ruim, nós já sabe. Se não tem notícia nenhuma, está tudo bem. E eu fui ficando. E esse mergulho nesse universo, ele é transformador, porque você passa a acreditar em outras coisas, porque para fotografar esses personagens, eu fui viver com eles. Eu fui conhecer a família deles, eu fui olhar para eles da melhor maneira que eu pudesse olhar, de ter uma visão de como se eu estivesse dentro. E para viver dentro, você tem que estar lá durante todos os dias, num longo período da sua vida. Então, eu criei esse projeto de retratar todas as 305 etnias, com as suas 274 línguas. Mas eu não sei se eu vou terminar isso em vida. Mas isso também não me importa, o que importa é o caminho. E então, eu contei um pouquinho sobre isso, e como nós temos um tempo resumido, vamos dizer assim, eu abro a pergunta. Se vocês quiserem fazer perguntas, a gente vai conversando sobre isso. Eu gosto de conversar, gosto de contar história, mas eu vou ficar contando, eu vou contar outra história. Então, se vocês quiserem fazer perguntas, a gente vai proseando. Enquanto ninguém faz pergunta, eu vou falar sobre essa figura, sobre os Kayapó. É uma história interessante. Os Kayapó dizem que vieram das estrelas. E um dia eu perguntei para eles, por que das estrelas? Aí ele sorriu assim, esse senhor sorriu assim, e falou assim, Nhambiquá. Aí ele começa a narrar a história. Né? Lá atrás, muito lá atrás, eles viviam em outro lugar. E um dia estava um homem caminhando e ele viu um grande tono, um tatu. Era um tatu muito grande, tipo o tatu canastra. E ele saiu correndo para pegar o tatu. E o tatu se precipitou num buraco assim. E ele tentou ainda pegar no rabo, mas não conseguiu. Mas ele olhou para dentro do buraco. E quando ele olhou, ele viu um outro mundo. Ele viu 2 grandes rios que se encontravam e saíam serpenteando por uma floresta, se tornando um rio maior, e uma floresta colorida, com muitas flores, muitas cores, muitos pássaros, muitos cantos. Ele viu aquilo e ficou feliz. Marcou o lugar, voltou para a aldeia, juntou todo mundo, e todos se reuniram, e contou para todos. E todos foram lá conferir. E todos viram, e todos gostaram do que viram. E voltaram para a aldeia, conversaram, indagaram, e resolveram que iam descer. As mulheres logo trataram de tecer uma grande corda de algodão forte, muito comprida mesmo, porque era muito alto. E lá jogaram a corda. E um a um foi descendo. Todos foram descendo. Mas um velho não gostou da debandada e foi lá num dado momento e cortou a corda. Então, cá embaixo ficaram muitos, e que se espalharam pelas florestas. E lá em cima, ficou lá os parentes deles. Um dia, na aldeia Moicaracu, uma noite bonita,
De repente começa uma chuva de meteorito, aquelas chuvas de meteoros, e não eram um, dois, não eram muitos. E aquela escuridão da floresta, eu falei, uau! E eu tratei de pegar o equipamento, tentando fazer uma fotografia com os riscos daquilo, aquelas luzes, né? Nisso, as mulheres se juntam no pátio da aldeia e começam a cantar e chorar, mas um choro com lágrimas, e elas começam a se arranhar com aquelas arranhadeiras, que é para fazer escarificação, e se arranham mesmo de sangrar, e aquele choro, e os homens se juntam, pegam muitos galhos, muitos troncos, e fazem uma grande fogueira no pátio, e vêm correndo com varas grandes, gritam e batem forte naquela fogueira, e subindo aqueles riscos aquelas labaredas de fogo, mas os riscos de brasa assim subindo, dizendo para eles lá de cima que estão chorando de saudade deles aqui de baixo, que eles também estão tristes e estão chorando. E essa comunicação com esses dois mundos. Eu fiquei assim olhando, falei, uau! Eu deixei de olhar as estrelas, eu fui fotografar o que eu estava vendo ali. Mas eu pensei naquilo, muitos anos se passou e os caiapós são um povo... Caiapó, na verdade, quer dizer cara do macaco, que é uma denominação em tupi. A autodenominação é Mebengocré, gente que veio das estrelas. E os caiapó, por ser nômades, eles têm um pensamento rápido, diferente. Eles são curiosos, eles são muito atrevidos, são muito valentes. Então, eles viram esse negócio de teste de DNA, como é que fala? Como é que chama isso? Acho que é DNA, né? Vamos dizer, de onde você veio no mundo, né? E eles fizeram o teste, mandaram, e um grupo foi e fez o teste lá, DNA. E aí soube-se que eles não vieram pelo Estreito de Bering, vieram muito antes por navegação. E vieram da Ásia, passando por Páscoa e tudo mais. Aí eu falei assim, opa, tá aí. Só os grandes navegadores, eles vieram pelas estrelas. Só os navegadores conhecem as estrelas tão bem assim, como eles também. Então, eles vieram navegando pelas estrelas. Então, eles têm razão na história deles. Isso é um povo que veio das estrelas. Quer dizer, um mito se encontra com uma outra história, né? Com um outro momento que você fala, uau, isso tem tudo a ver, né? É interessante quando o mito se encontra com a realidade. Então, está aberto a perguntas. Porque a gente vai papeando, né? Eu acho que não precisa acender muito, não. Assim está bom. Vou eu aqui, então. Diga lá. Não estavam todos aqui no nosso papo anterior. E você fez um comentário muito importante, muito marcante, sobre o momento entre tomar a decisão de fazer a fotografia ou aproveitar aquele momento, ou viver aquele momento. Depois de ver, não tinha visto suas fotografias, estou encantado. Na verdade, estou tentando entender ainda tudo isso que você vem fazendo. Então, eu queria reforçar essa pergunta. Qual é o momento de decisão entre fazer a fotografia e viver aquele momento que você está vivendo? Cara, o momento decisivo de você apertar o botão e o momento decisivo de você não apertar o botão, para mim, não existe. Às vezes, ele acontece muito instantâneo, muito instintivo, ou às vezes não acontece, mas eu não me incomodo de perder uma fotografia. Eu não tenho... Nossa, eu perdi uma foto. Falando, não, eu guardo ela para mim. Tanto é que, quando me perguntam isso, eu costumo dizer, a fotografia mais bela que eu não fiz, a fotografia mais interessante é aquela que eu ainda não fiz. Mas, assim, isso se complementa com os ensaios. Os ensaios são conjuntos vamos lá, você vai fotografando, mas tem dia que eu vou pescar. E saio para pescar com eles e... às vezes eu estou contemplativo, eu não quero ficar ali deitado olhando para as estrelas, olhando para nada. Certo? Ou vou para o rio brincar com as crianças, que dá trabalho, porque... então, estou indo banhar, vou para o rio, de repente junta 10, 20 crianças, vão comigo.
Aí eu fico contando, 1, 2, 3, ok, vamos. Aí vai, todo mundo brinca, fala, vamos embora. Eles obedecem. Aí eu começo, 1, 2, 3, eu falo, nossa senhora, vamos embora. Então, e assim, às vezes eu fotografo, às vezes eu não fotografo. E muitas das vezes eu olho e falo assim, por que eu não trouxe a máquina? Depois, rapidamente eu penso, porque eu vim banhar, pulo na água e deixa para lá. Não sei, é complicado às vezes, mas eu não fico frustrado de não ter feito uma fotografia, porque existem outras. Eu lembro do Evandro Teixeira, eu me encontrei com ele no Xingu, Evandro, Rogério Reis, Orlando Brito, uma turma. E o Evandro falou assim, cadê a máquina? Aí o Rogério falou, o Evandro, ele está aqui tem 2 meses, nós estamos aqui agora. Ele não, ele está aqui há 2 meses, a gente vai embora daqui 2 dias, por isso que você não larga a máquina. Eu falei, mas então eu não tenho muito essa preocupação com o instante que eu estou fotografando, eu tenho preocupação mais com o instante que eu estou vivendo. Ninguém quer perguntar nada? Boa noite. Ali a Machadinha Coiré, que eu havia comentado. Sim. Então, Renata, eu queria te perguntar se, em algum momento, assim, que você se deparou com alguma tribo que não aceitou a sua presença. Aconteceu algum momento, alguma coisa assim parecida, ou todos sempre foram muito receptivos? Não, já aconteceu várias vezes, mas eu acabei sendo aceito. No Vale do Javari, quando eu cheguei lá, eu fui preso lá, porque, por exemplo, eu andei... É uma história meio complicada, que eu não gosto de ficar explicando, mas eu estava ameaçado de morte e tal, e aí eu andei 20 dias de barco para chegar no Maronal, mais 5 dias de barco, mais 5 dias de canoa, e depois mais 180 quilômetros a pé. Aí cheguei numa aldeia dos Maioruna, os Matsé, e na época eles eram arredios, ou seja, não tinha contato com o branco. Como é que eles eram arredios? Eram isolados. Arredios somos nós, né? E eles, como isolado, quando me viram, mas eu estava com um índio que era de lá, que hoje é o cacique de lá, que é o Caixuma. E ele ficou com uma borduna e os outros com arco e flecha apontando para mim. Ele batia a borduna e falava rápido, dizendo quem eu era e que era amigo. Mas eu entrei na aldeia, assim, com uma pessoa do lado, 2 pessoas do lado de cá me segurando e 2 pessoas do outro lado me segurando. E aí tem um porquê. Eu tenho uma fotografia com um grupo grande, quase toda a aldeia. O mais alto lá batia abaixo do meu ombro, assim. Então, ali eles me viram, um homem grandão, no meio da floresta, e falou, pô, você é mais um bandeirante aqui? E aí eu aprendi uma coisa lá. A primeira vez, quando eu cheguei lá, eu já sabia disso, né? Quando eu cheguei a primeira vez, isso foi nos Marubo, eu sabia que eles não gostavam de quem chegava em silêncio. Então, em todos esses grupos, eu cheguei cantando. Todos os grupos do Vale do Javari, eu cheguei cantando. No primeiro deles foram os Marubo, lá no Pia Curuçá. Eu comecei a cantar assim. Quando a lama virou pedra, e abracei, ele subiu o barranco dançando e cantando. E eles dançaram comigo e cantaram. E depois de 22 dias no barco comendo peixe com banana e farinha, no café da manhã, almoço e janta, lá na aldeia, eu falei, finalmente vou comer outra coisa. E eles gostaram muito de mim. E eles serviram uma comida que eles só dão a que eles gostam muito, né? Peixe com banana e farinha. Eu falei, puxa vida. Aí que depois eu entro lá nessa história, vou denunciar madeireiro e tal, e que aí eu tenho que viver lá. E como eu estava lá vivendo, eu comecei a aprender a andar naquela floresta, aprender a viver, aprender a caçar, a pescar, aprender a fazer um arco, a fazer a flecha, aprender a viver como eles. Eu estava lá em tempo integral, não tinha tanto filme assim, porque antigamente não era digital, era rolo de filme. Se fosse digital, em algum momento ia acabar a bateria, porque também não tinha energia solar nessa época. Então, eu fui guardando, a fotografia foi sendo feita ao longo dos meses que eu fui vivendo lá. Então, eu pude viver muito mais intensamente, entender muito mais. Por exemplo, aí nós vamos ver, no caso, na antropologia, na arqueologia, nós vamos ver com um machado de pedra semilunar, tem um material lítico de mais de 1000 anos. Os craôs já vão olhar isso e falar assim,
coiré. A coiré é o único objeto sagrado, é o objeto mais sagrado deles, que carregam as duas metades, o katamiê e o akmeyê. O katamiê representa a noite, o frio, a escuridão, a morte. O akmeyê, o contrário, o dia, a luz. Pud, o sol, Podororé, a lua. É o dia e a noite, a vida e a morte. Quando a pessoa nasce, ela pertence a um grupo. Vamos dividir como partido. Ao partido do katamiê ou o partido do akmeyê. Se ela nasceu no akmeyê, ela pertence ao outro partido. E aí você fala, mas ela nasceu no período da seca, ela pertence ao período da chuva? É, porque são as forças que se alternam. São você, por exemplo, na época do período da chuva, quem domina a aldeia é o partido do sol. São os opostos que se atraem. E eles vivem nessa dicotomia entre o bem e o mal. Você não pode ser muito mal, você também não pode ser muito bom. Você tem que ter ali a sua consciência. E pode alguém fazer pergunta? Vamos lá. Pode perguntar. Oi, Renato. Boa noite. Você falou da cosmogonia o tempo todo falando da criação, né? De todas essas. Então, quer dizer, você está falando de cosmogonia, você está falando de como é que eles surgiram, como é que eles acham que eles surgiram, né? E sim, etc. Do trabalho mais, vamos dizer, concreto, assim, dos fatos que você fotografou e que vem fotografando ao longo dos anos, isso que tem agora aí que você mostrou para a gente, você chamou de ensaio. É um ensaio que eu não sei quando é que você começou a pensar esse tipo de trabalho, mas ali você está, a gente olhando, né, você está tentando entrar numa outra, né, você não está fotografando o ato em si, mas você está criando em cima daquilo. Então, talvez isso você esteja... Eu estou perguntando, você está projetando nessas imagens aquilo que você percebeu, sentiu, viveu, ou você está tentando contar para a gente, se isso é possível, né, o que eles percebem, como eles veem, ou através dos relatos mesmo que você conseguiu recolher. Entendeu? Adorei a pergunta. Você sabe que esse é um negócio que me incomoda, mas eu vou te contar assim. Isso daí surgiu... A partir de lá, muitos anos atrás, eu coloquei um cromo na gaveta para escanear e tinha outro cromo. Era filme, não era digital, né? Eu coloquei outro cromo. E aí mandei escanear e eu não percebi que tinha outro cromo. E, de repente, eu fundi uma fotografia dos índios Craô, que vinham correndo com uma tora, com uma árvore toda florida. E aí ficou um desenho, eu falei, uau! Eu olhei assim, primeiro eu olhei para a tela do computador, desculpa o palavreado, que porra é essa? Depois eu fiquei olhando e falei, uau, que interessante. Mas o que eu fiz aqui? Quando eu puxei, eram 2. Eu falei, olha só, eu não sabia que isso era possível. E aquilo ficou na minha cabeça durante muitos anos. E quando você fala, quando nessa coisa desses dois mundos, vamos chamar de mundos mágicos, isso é uma coisa que vem me perseguindo. E eu comecei a criar esses ensaios já tem uns bons anos, mas eu vou guardando. Eu tenho muitos outros, mas eu ainda não os imprimi. Acho que eu imprimi 2 ou 3 fotos dessas. E eu estou estudando. Talvez eu vá fazer uma exposição. Quer dizer, provavelmente eu vá fazer uma exposição. Um livro, não sei se um livro daria um livro isso, mas a exposição eu acho interessante, porque é mostrar cada fotografia de um grupo está ligado a, vamos dizer assim, a outra fotografia que se dimensiona as duas está ligado a um mito, a uma história, a um vamos chamar de mitologia, mas não é mitologia, na verdade, para eles é mais ou menos assim.
Você pergunta para o sujeito, você acredita em Deus? Sim, acredito. Então, pronto. Então, Deus existe. Ele acredita em Mepapã, ele acredita no Mamaé, da onça, e disso, daquilo, acredita. Então, existe. Simplificando essa coisa do que existe e não existe, na aldeia Iaualapite, descemos o barranco e íamos pescar. Isso era amanhecendo o dia. Aquela névoa na água, assim, bonito, o sol começando a sair ali, e não tem vento, aquilo tudo parado, lindo, um tom dourado, e aquela fumaça da água subindo na floresta ali. E estava tudo pronto, todas as canoas prontas, tal, e, de repente, vem um vento, e ele vem por cima da copa, assim, uma coisa, um barulho contínuo, como uma serpenteando a copa de um grupo de árvores, e passou por cima da gente, e continuou do outro lado, e sumiu. Silêncio. Todo mundo recolhe as redes, o arco, a flecha, o remo, tudo, tira tudo, os cestos e tudo de dentro das canoas, dão as costas para o rio, e todos subimos em silêncio. Mamaé está dizendo que não é um bom dia para pescar. Isso é a leitura que eles fazem da natureza. E, se saíssemos para pescar, pode ser que desse uma grande merda, né? Pode ser que acontecesse algo ruim. Então, eles respeitam os sinais. Esse encontro com esse mundo dessas coisas, eu tento contar essas histórias que eu venho vivendo, as histórias que eu venho escutando, e vou ser bem honesto com vocês, a maioria das histórias que eu conheço, e não são poucas destas coisas, são histórias que eu escutei e vivi, porque eu não gosto da interpretação da antropologia, dos mitos de criação, porque é muito... Para mim, mas eu sou um ágrafo, eu gosto de contar a história, escutar a história. Então, às vezes, eu estou no meio da mata, quando está acontecendo um quarupi, eu me sento lá e eles começam a me contar histórias. E eu gravo no meu gravador, que é a minha memória. E aí eu começo a contar a história para eles mesmos, e eles vão me relembrando, não, tem esse, tem aquele, tal, e eles vão... E, assim, a gente vai se corrigindo. E eu vou aprendendo dessa forma. E, a partir disso, eu vou tentando organizar na fotografia esses personagens, né? Renato, boa noite. Boa noite. Eu gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre a importância do sonho na cultura indígena. Isso é importantíssimo, porque é interessante, né? Então, deitado lá na rede, acordando, mais ou menos 4 horas da manhã, assim, 5 horas. Aí, um já levanta, acende uma fogueirinha aqui do lado da rede. Eu levantei e falei, vou fazer um café, né? Fui lá e peguei meus apetrechos de café. Tem aquelas moca, aquelas negocinhos de fazer café, né? Eu consegui arrumar uma de 1 litro, porque não dava, eu precisava ter mais café, porque eles bebiam todo o meu café. Ele falou, arrumei uma daquela de 1 litro. Funciona bem. Então, estou lá fazendo café, e aí ele me pergunta assim, sonhou com o quê? Aí começa a contar o sonho. Do que você conta o sonho, vem outras conversas. Os Chavante, por exemplo, nós sabemos que, se você comer muito e for dormir, você vai ter pesadelos, né? Tem gente que tem pesadelos, né? Os Chavante, eles vão comer muita carne de noite, principalmente de noite. Vão comer muito mesmo, porque eles querem ter pesadelos, eles querem sonhar, porque eles querem caçar. Então, eles precisam sonhar. Mas eles gostam do pesadelo. Falou, uau! E o sonho, ele tem uma interpretação importantíssima para aquilo que ele vai viver. Para vários grupos, mas isso são coisas muito particulares. É raro eles trocarem o sonho, falar sobre o sonho. Eles vão perguntar para mim, porque eu vou contar. E você, o que você sonhou? E não fala. E só fala, e pronto, está tudo bem. Mas o sonho, ele tem uma importância em todos os lugares. Talvez esse ensaio ali que eu venho fazendo vá se chamar sonhos, porque é uma coisa meio... É uma viagem meio lunática da minha cabeça,
O mais difícil, na verdade, é encontrar as duas peças que se encaixam. No caso, aquela menina que tem um macaco, uma menina Yanomami, e na outra face é um macaco. Porque as fotos têm que se encaixar perfeitamente. E aquela foto, o macaco, ele realmente foi fotografado daquela forma e tem uma face escura, que é a floresta. E a menina, ela está na escuridão mesmo ali. E eu juntei as duas e casou perfeitamente. Mas tem fotos que eu olho e não se casam. Então, é uma coisa de sonhos, né? Alguém mais aí? Ô, Renato, parabéns pelo trabalho aí. Obrigado. É muito bonita a história do povo que veio das estrelas e que depois isso foi, de certa forma, confirmado ali, que eles realmente eram navegadores e usavam as estrelas, né? E sobre a cosmogonia e até o mito de criação, eu queria saber se você tem informação sobre como, das várias etnias que você conheceu, sobre como que eles lidavam ao saber de outros mitos de criação ou outras cosmogonias. Se eles lidavam com naturalidade, vindo de outro povo, ou se isso, de certa forma, poderia ser um choque para aquela determinada etnia. É isso. Obrigado. Olha, eu vou começar dizendo do encontro de uma sociedade estável, feliz, que vivia num país muito diverso, né, com várias culturas, com várias línguas. Se ainda temos 274 línguas, imagine no encontro. Esses que chegaram de fora trouxeram um Deus que não era daqui e foi imposto. Se você perceber, os índios têm esses encontros, eles se encontram há muito tempo e todos respeitam uns aos outros e o pensamento e a sua história. E todos acham bonito. Nós nascemos assim, nós nascemos assado. Tem uns grupos, por exemplo, os Camirã, eles vieram do Rio. E lá um dia baixou um missionário americano que aprendeu a língua, muito aplicado, aprendeu a língua e traduziu a Bíblia. Mas, como eles não saberiam ler, ele pegou e gravou num gravador e colocou para tocar. E aí ele percebeu que aquele grupo olhava, assim, escutava, ria. Quando cortaram a cabeça de Salomé, manda cortar a cabeça do João Batista, eles riram e tal, e de repente Jesus crucificado, eles riram também, olharam para ele, entregaram aquela peça estranha que era o gravador, e falou: não gostamos dessa história, não. Se você quer ficar com a gente, leva essas coisas embora. Fica só você aqui. Senão, você pode ir embora. Mas de onde vocês vieram? Não, viemos do Rio. Mas de onde do Rio? O ano passado a gente estava no outro Rio. A gente mora aqui nesse Rio agora. Mas e o papai? O papai veio de lá, do outro Rio. E eles não têm mito de criação. E você vai falar que eles estão errados? E se o outro veio das árvores, foram criados nas árvores, se o outro veio do fundo do rio, para eles respeitam uns aos outros. Eles têm o respeito, eles têm a dimensão de um encontro de sociedades diferentes, porque eles têm o respeito com a diversidade. A grande beleza da humanidade está nessa diversidade, não está na unicidade. Se fosse unicidade, o Hitler era o herói de todas as nações, né? Porque ele queria uma raça pura, que não existe. É meio maluco isso, mas eu acho fantástico, porque somos diversos, e isso é muito bonito. E eles respeitam, e nesse aspecto, eu nunca vi uma criatura tão fascinante quanto os povos originários, que eles olham para você, entendem você, desde que você os entenda. Caso contrário, eles mandam você embora. Você queria fazer uma pergunta, Pedro? Eu sei que o horário está rapidinho. Renato, você, né, com esse olhar artístico e imerso, né, que é maravilhoso o trabalho, você pensou já nessa possibilidade, você falou da possibilidade de uma exposição, de um livro de fotografias, de escrever essas histórias como escritor mesmo, ou documentários, ou vídeos, alguma coisa desse tipo? Então, tem um caso que eu conto que, assim, eu não escrevia. Realmente, eu escrevia o meu diário, né? Conheci fulano, cicrano, beltrano, peguei uma malária, peguei 2 malárias, peguei 14 malárias até o momento.
E então o escrever também ajuda na memória, mas eu não gosto de escrever no celular. Eu nem sabia que tinha bloco de notas, aprendi hoje. E eu devo ter deletado porque o meu não tem, né? Provavelmente, isso não presta para nada, eu deletei. Mas assim, eu estava fazendo um livro chamado Mamaé. Mamaé é o espírito. O Alto Xingu é composto pelos grupos Calapalo, Cuicuro, Iaualapiti, Camaiurá, Uaurá, Meinaco, Nafuquá, Matipu, Aueti e os Trumai. Todos estes se encontram desde mais de 2000 anos. E então eu fotografei todos esses e resolvi fazer um livro chamado Mamaé. Mamaé, ele evoca o espírito do Xingu perante esses ritos, a beleza e as pinturas corporais e os personagens. E fiz bobagem. E eu estava escrevendo, e eu comecei a escrever o livro, não, eu convidei uma amiga, ia convidar uma amiga, mas ela nunca havia estado no Xingu, isso me incomodava um pouco. E aí pensei num amigo, um antropólogo, mas eu queria algo um pouco não tão formal, um texto tão acadêmico, tão formal, queria uma coisa mais próxima daquilo que eu vivia. E eu estava no Alto Xingu, e eu estava na aldeia Iaualapiti, peguei uma bicicleta e andei 12 quilômetros de bicicleta até o posto Leonardo, porque eu precisava entrar na internet, falar com família, coisa assim. E ali, distraidamente, fiquei lá, batendo papo, quando eu vi, já era de noite. Eu falei, puta... E olhei assim, e falei para o Cocoti, falei, Cocoti, que o apelido dele é governador. Falou, governador, cara, ficou de noite, não tem alguém que me dá carona? Porque eu vindo de bicicleta, eu vi uma onça de dia, de noite eu não volto ali não, cara. Ele falou, não, Renato, não tem ninguém que te leva lá, não. Falei, o Titico. Falei, Titico já foi embora lá para a aldeia dele. Estava com a caminhonete lá. Não tem ninguém de moto aí que pode me levar? Ah, não tem, não. Pô, mas você tem um lugar para dormir aí na tua casa? Não, não tem, não, Renato. Falou, mas onde é que eu vou dormir aqui? Então, eu vou dormir aqui, sentado aqui no pátio? Não, dorme lá na casa do velho. O velho é o Orlando Vilas Boas. É a casinha, a taperazinha dele lá, nas margens do rio... nossa, me deu um branco o nome do rio. Tuatuari, as margens do rio Tuatuari, no Barranco da Ariranha. E tem histórias mitológicas lá, e tem a história dos Vilas Boas lá. E eu falei, eu durmo lá, né? Mas tem rede lá? Não, não tem rede. Então me empresta uma rede. Na sala dele tinha uma rede assim. Eu falei, mas então tem lugar para dormir aí, né? Pensei. Mas ele não queria que eu dormisse lá. Ele queria que eu dormisse lá na casa do Orlando, porque ele queria me testar se eu tinha medo ou não. Eu falei assim, filha da puta, né? Eu falei, me arruma uma garrafa d'água aí, umas velas aí, e tá tudo bem, Cocotinho, me arruma um lençol, porque está esfriando de noite. Ele me deu uma manta lá, falei, lá fui eu lá, com lanterna, iluminei, morcego para todo lado, acendi uma vela num banquinho desses bancos de escola e tal, e apaguei a vela, deitei o cabelo e dormi. E ali no sonho, eu vou e sonho com Orlando Vilas Boas. E o Orlando, eu tive a honra, o prazer e a felicidade de conviver com ele muitos anos. Ele foi meu grande mentor, foi meu grande mestre. E aí ele dizia no sonho assim, você tem que escrever esse livro. E eu falava, mas eu não sei escrever, Orlando. Eu vou chamar lá o fulano, que é antropólogo. Esses textos de antropólogo eu também não gosto. E começa a discutir. E eu falei, então eu vou chamar a fulana de tal. Ela nunca foi para o Xingu, como é que ela vai saber falar do Xingu? Eu falei, então como é que eu vou fazer? Escreve você. Falei, eu escrever? Mas o que eu vou escrever? Aí ele dá um tapa na mesa assim, escreve aquilo que você vive, que você sabe. E eu acordo. E eu acordei, a voz dele na minha cabeça era tão marcante que eu levantei, tirei a minha bolsa, tirei um caderno, peguei, acendi umas velas aqui, sentei na mesa e comecei a escrever. Coisas que foram me contando, coisas que eu fui lembrando, e comecei a escrever. E eu entrei numa coisa frenética de ficar escrevendo. E aí eu parava, falava, agora, não, lembrei de outra. Aí comecei a escrever e falando sozinho, né? Falei, mas tem essa também. E eu falo sozinho, eu tenho mania de falar, às vezes, com gente que já morreu.
Ninguém nunca me respondeu, mas eu falo. E aí eu vou falando ali, e eu falo assim, pô, Orlando, que coisa maluca que você veio aqui me atentar, agora tem que ficar escrevendo. Eu estou escrevendo. De repente eu vi, o dia está amanhecendo. Ranquei a roupa, abri a porta, desci o barranco e dei um mergulho no Tatuari. Gostoso, subi, botei a roupa ali, o short, e sentei ali de novo. Falei, puxa, que aí comecei a escrever de novo. Abri as janelas da casa, tem 2 janelinhas só, tal, e, de repente, eu me sinto sendo observado. Falei assim... De repente, eu viro para uma janela, tinham 2 índios assim, debruçados assim no balcão da janela, olhando para mim, e eles olharam sério e falaram assim, você viu o velho, né? Com toda a certeza que eu tive um encontro com o espírito do Orlando. Você viu o velho? Eu falei, eu acho que eu vi. Né? Porque todo mundo estava sabendo que eu ia ter que dormir lá. Todo mundo da vila ali, do posto Leonardo, sabia. Por que eles me colocaram para dormir lá? Porque eu contava outras histórias e falava, a gente quer ver se ele vai lá ver o velho. E foi assim que eu comecei a aprender a escrever, a partir de um sonho. Porque antes eu escrevia só coisas nada muito interessante. O nosso tempo acabou. Eu ia perguntar para o Renato, porque as fotografias dele em dupla exposição, né? Nas línguas indígenas ameríndias não existe uma palavra para a natureza, que é muito discutida hoje do pensamento ocidental, achar que o homem está fora da natureza, e as fotos em dupla exposição dele demonstram justamente isso. E as serras são parentes. A Serra de São José é um parente. Mas o nosso tempo acabou, então agradeço a todos, e o Renato, últimas palavras. Então, eu vou terminar só as imagens aqui. Existem inúmeras histórias sobre, por exemplo, essa árvore aqui, que é a sumaúma. Existem histórias sobre os rios, existem histórias sobre as florestas, as nuvens, porque tudo, na história deles, tudo tem vida. Do vento que sopra do rio, que corre no meio das pedras, da floresta, e tudo tem um sentido. O que não há sentido é aquilo que é inanimado. E, para eles, nós não temos sentido na ideia deles. Opa, eu acabei pulando, dando bola fora. Essa menininha ali no meio da mata, ela está olhando para os amiguinhos que estão aqui. E eles subiam essa cachoeira e pulavam. Eu falei, puxa, isso é lá nos Craô. As borboletas que brincam ali na praia da Lagoa do Ipavu, na aldeia Camaiurá, o rio Parudeste, que, para chegar lá, são 60 dias de barco saindo de Almerim, ou 4 a 5 horas de avião, no meio de uma floresta, que, se você cair com o avião, você não volta. E assim por diante, né? Os buritis e... Eu estou tentando acelerar aqui, mas eu acabo indo para lá e para cá. Monte Roraima, as montanhas de Minas Gerais, lá da Serra do Cipó. Tudo isso daqui, todo esse lugar aqui chamado Brasil hoje, tudo isso era terra indígena. Porque, dentro daquela pergunta que você me fez sobre a cosmogonia da fotografia, o que eu venho buscando é tentar fazer a fotografia. Isso daqui é uma única foto que eu fiz há 2 anos. Aquilo lá é uma fusão. Isso daqui ela faz parte de um dos mitos que eu iria contar, mas não dá mais tempo, porque meu tempo acabou. É isso. E ali sou eu, quando eu comecei a escrever e não parava mais de escrever. É isso. Obrigado.